Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jair. Nesta aula em específico, vamos tratar apenas das colunas soldadas, assim chamados perfis CS de coluna soldada. É mais um perfil soldado, muito similar à viga soldada mostrada na aula anterior, mas com outras particularidades, peculiaridades, para o projeto específico, no caso, de colunas, como se diz propriamente o nome. Então, nessa aula, ele vai trazer prós e contras, características, aplicações e uma vertente muito em voga, no caso, uma linha de tendência, no caso aqui no Canadá, de galpões, que eu posso trazer um galpão desse na nossa playlist de galpões, que é o de uso de colunas de extensão variável eh, em CS, perfil CS. Para fazer um perfil, no caso, de extensão variável, você não se utiliza, no caso de um perfil HP, laminado a quente, no caso, que já vem putrudado, extrudado de fábrica. Você vai usar uma coluna soldada para você trabalhar a rotação variável, destacar os flanges da alma e assim por diante. Então, vamos aqui dar continuidade à nossa aula e trazer todos esses aspectos baseados em minha vida profissional, minha experiência própria, para te ajudar em sua carreira profissional. Vamos dar início, então, à nossa aula. Ferramentas úteis para estruturas metálicas. Aula de número 14. Quando projetar um perfil CS? Item número 1. Perfil CS. Suas características e aplicações. Que a seção transversal, no caso de um perfil CS, de coluna soldada. Note que a largura da aba ou do flange ela é muito maior do que a aba ou flange de um perfil I, do caso de um perfil VS, como vimos na aula anterior. Então, a coluna soldada tem essa característica de ter a largura, no caso, igual à altura. Então, você vai ter um aspecto de H e não mais um aspecto de perfil I. Então, perfil CS ele tem o formato geométrico, no caso, de um perfil H. Aqui o BW e o D, BW vai ser igual ao D. Características que eu destaco para os perfis CS são as seguintes. Se por um lado os perfis HP têm a limitação de vir a ser encontrado pela tabela fabricante com altura máxima de 360 milímetros, o perfil CS ele é recomendado por norma em algumas dimensões, a norma recomenda algumas dimensões, e você tem catalogado na norma eles com altura de até 750 milímetros, perfil CS. E o CVS também pode ser utilizado para coluna, ele é coluna e viga soldada. O CS ele vai ter a largura igual à altura. O CVS ele vai ter uma largura muito boa, maior do que a largura do que um VS, mas ela não vai ser igual à altura. Se não falha a memória na tabela da norma lá, recomendada por norma. Só o CS que vai ter a largura igual à altura. O CVS vai ter uma largura maior do que a recomendada para perfis VS, mas não vai ser igual a do CS. Mas ambos são recomendados para uso como colunas. Eu sempre trabalho com HP, perfil H ou HP, no caso, quando é perfil extrudado, laminado quente, para colunas. E quando eu preciso de um perfil soldado, eu trabalho com perfil CS. Não trabalho com viga VS para colunas. O aço constituinte é basicamente o A36, a menos que tenha uma característica diferente, uma obra próxima de mar, em que você tem que trabalhar com aço ASCO, resistência à corrosão, ou coisa do tipo. O fato de você ter um raio de largura, tem uma largura, no caso. Tem uma largura, uma aba muito mais elevada do que a do perfil I, do perfil VS. Você acaba por ter um raio de geração maior, em torno do eixo Y. Ao comparar um perfil CS com um perfil VS, o CS vai ter um raio de geração maior em torno do eixo Y, porque ele vai ter uma largura de aba ou de flange maior. Então, raio de geração em torno do eixo Y, ele é importante. Tão importante quanto a geração em torno do eixo X para colunas. Eu sempre procuro trabalhar com colunas em formato de H, ou próximas de H, por se ter um raio de geração maior em torno do eixo Y, em detrimento a um perfil I. O perfil I pode passar? Pode. Se um colega faz um perfil I no projeto, que eu verifico que ele passa, eu não vou recriminar. Ah, tem que usar um perfil H. Não, não tem que. Eu já procuro trabalhar com perfis H para colunas. Perfis I, eu adequo apenas para vigas, que precisa apenas de altura, não preciso tanto de largura. Perfil de coluna
é o contrário, eu preciso de largura também, tão quanto a altura. Aplicações. O perfil mais adequado para pilares de seção variável, podendo ser adaptado no perfil PS. Então, se você pensou lá um perfil recomendado pela norma, um CS, e você precisa alterar a espessura do flange, ou a largura do flange, ou a espessura da alma, a altura do perfil, alguma característica que o diferencie do perfil indicado pela norma, recomendado pela norma, parece catalogado, então você passa a ter um perfil PS, personalizado. Se você modificar alguma coisa do perfil indicado na norma, recomendado na norma, perfil CS, o CVS, você passa a ter um perfil PS, personalizado. Então aqui uma fotinha mostrando um pilar de seção transversal, muito em voga esse uso no Canadá, em galpões. Posso fazer um galpão desse com vocês, é muito bonito. Praticamente todos os galpões que eu tenho visto estão seguindo essa tendência. Vou mostrar mais fotos ao longo dessa aula. E mesmo com o estilo de um aço STM36, por exemplo, não se engane. Ele tem uma excelente resistência, muito fletor, o índice de PUTs, raio de geração, tudo muito adequado. Então, se o perfil, no caso, putrudado, um aço Minas, aço Metal, ele vem com aço A572 grau 50, o perfil soldado, ele vem com aço STM36, que é o aço basicão, o aço comum da nossa estrutura metálica. Mas não se engane, não se engane. As características geométricas são excelentes para permitir que ele passe com qualquer tipo de altura, que ele se adeque a momentos fletores, à altura, mesmo tendo aço um pouquinho inferior com relação à tensão admissível e à tensão última, que é o FY e o FU. Um perfil CS tem muito mais chance de se ter sua alma, no caso o flange, não sendo classificado como seção compacta, porque o CS, VS, viga soldada, esses perfis soldados costumam vir a ter uma espessura de alma um pouco mais esbelta. Então, se o perfil laminado, no caso, putrudado, um W ou H, você sempre encontra lá um perfil de seção, uma alma ou flange de seção compacta ou super compacto, às vezes, um perfil VS e CS, tenha muito cuidado. Por isso que, às vezes, eu procuro aumentar a espessura para se ter um perfil de seção compacta, aumenta a espessura do flange ou da alma, que porventura não está dando compacto, super compacto, está dando esbelto, por exemplo, eu aumento aquela espessura e passo a ter, por conseguinte, o perfil PS. Então, essa é uma característica que eu costumo fazer em perfis, essa adaptação eu procuro fazer em perfis CS. Eu procuro aumentar um pouquinho a espessura, no caso da alma, e não mais vou ter o perfil CS, vou ter um perfil PS. Não tem problema nenhum. Só falar que PS é perfil personalizado, uma legendinha, e o colega vai saber. Aqui é uma foto mostrando no Canadá. Note se os galpões sempre com pilares de seção variável. A viga é uma seção contínua, viga de altura contínua, mas levemente inclinadas para fazer essa inclinação na viga, a inclinação do telhado para fazer na viga. Ou pode fazer essa viga ela reta e fazer cotocos variáveis embaixo das terças. Eu fazia a inclinação da telha através de cotocos, pilaretes entre as terças e a viga, ou já prover essa inclinação do telhado através da própria viga. Não é uma treliça, é uma viga de alma cheia, e você tem aqui a inclinaçãozinha. Note que os pilares são objetos de estudo dessa aula. Note todos eles, começando com uma certa altura, terminando com uma altura maior. Pilares de seção variável. Aqui apenas uma outra foto mostrando os pilares novamente com seção variável. Note enrijecedores, chapas de ligação nessas regiões de encontro. Chapa de ligação, sim, o que vai unir, no caso na obra, o pilar junto com a viga. Chapa de ligação, duas chapas de ligações, duas CLs nessa região para unir o pilar com a viga. E com relação ao pilar, aqui se utilizou um enrijecedor nessa região para fortalecer, enrijecer essa região, que é uma região de maior esforçamento fletor. Então, sempre que tiver uma mudança de seção, uma interrupção, sempre procure locar enriquecedores. Aqui também em diagonal foi colocado um outro enriquecedor, um de cada lado. Enriquecedores, no caso, note que uma linhazinha bem tênue é outro enriquecedor nessa região muito conturbada de um momento fletor. Essas regiões de quinas, de pórticos, de encontro de viga com coluna, tanto em concreto armado, quanto em metálica, os esforços são os mesmos do ponto de vista de análise estrutural. Então, tenha muito cuidado com essas regiões que exigem muito. São tão importantes quanto a região de fundação. Essas regiões exigem muito esforço cortante e momento fletor para ambos os elementos, de coluna, de viga e também de suas respectivas ligações.
Aqui já é um outro galpão em que você tem uma coluna soldada de um lado e um perfil HP. Você pode mesclar, usar dois tipos de perfis diferentes, tipo perfis pultrudados, né, aço-minas e perfis soldados, por exemplo, no mesmo projeto? Pode, não tem problema nenhum. Desde que você tente padronizar o máximo que puder, não faça tanto uma salada, não misture tanto. Mas pode sim utilizar. Ah, para a coluna eu fiz uma seção variável, usei um perfil soldado. Mas para as outras colunas, em que eu mantive uma altura constante, não preciso de uma viga soldada, uma coluna soldada. Eu posso usar um perfil, no caso, aço-minas, um HP, por exemplo. Basta ter um perfil HP de altura constante. Essa primeira coluna, ela é utilizada, no caso, quando se faz assim duas colunas do galpão, é muito comum a primeira ela resistir ao esforço de vento e estruturar o galpão como um todo para esse esforço de vento lateral. Eu vou fazer isso com vocês na aula do galpão. E a segunda coluna tem um propósito que é de ponte rolante. Aqui tem uma ponte rolante transitando no galpão. Então, sempre que tem ponte rolante, é muito comum a gente não projetar uma coluna só. A gente projeta uma coluna só para o propósito da ponte rolante, apoio da ponte rolante, e uma outra coluna para o propósito maior, no caso de esforço lateral de vento. A CS está aqui, o HP está aqui, é o mesmo detalhe dessa foto, apenas coloquei do lado uma outra imagem do lado oposto do galpão. Note que essas colunas estão dispostas nessa direção. Isso aqui é muito importante na hora de projetar, é conceito. Então aqui você note que você tem vários pilares. O maior momento de inércia está nessa direção. Se você tem vários pilares e um pode ajudar o outro ao longo dessa direção, eu colocaria o pilar dessa forma, virado nessa direção. Para mim, isso aqui é um equívoco nesse projeto. Mesmo que ele esteja passando, está sendo um pouco antieconômico. Porque entre esse pilar e o outro pilar oposto nesse mesmo galpão, você vai ter nessa direção apenas um pilar e outro pilar. Dois pilares apenas para resistir a esse esforço nessa direção que eu estou apontando com o mouse. Nessa outra direção, que você tem a direção do alinhamento de vários pilares, eles podem sim contribuir uns com os outros. Então, você pode dispor os pilares na menor inércia, essa direção. Então, na direção que você tem menos pilares, em suma, coloque eles com maior inércia, voltados um para o outro. E na outra direção, no outro eixo, em que você tem vários pilares, um podendo ajudar, contribuir um com o outro, você pode dispô-los na menor inércia. Estou aqui só exemplificando, elucidando. No nosso galpão, na nossa playlist lá do galpão, eu estou passando sempre essa planta baixa do nosso galpão, extraída lá da nossa aulinha. Note aqui os pilares, na direção, no caso, em que você tem vários pilares, um contribuindo com o outro, eu os coloco com a menor inércia, voltados um para o outro. E para a outra direção do galpão, que você vai ter força lateral de vento e etc., que você vai ter apenas dois pilares, 2 a 2, para poder resistir a esse esforço de vento, eu coloco a maior inércia voltado para a maior inércia. Essa é a disposição que eu utilizo, diferente que foi adotada nesse galpão existente. Então aqui eu rotacionaria esse pilar e faria a maior inércia na direção perpendicular mostrada na foto. Então aqui você teria as vigas, travando os pilares, teria aqui as dimensões, distância entre um pilar e outro, econômica de galpão, 5 a 6 metros. Procure trabalhar com essa variação. Isso é número de vida, de experiência prática e profissional mesmo. Então aqui você vai ter um pilar mais econômico quando você trabalha, um galpão mais econômico, quando a distância entre pilares é de 5 a 6 metros. Lembre-se que a distância entre pilares, ela vai influenciar no pilar, influencia na fundação, influencia na viga lateral, na terça de fechamento lateral, influencia em tudo. Ela não influencia só no pilar. Então, quanto maior a altura, a distância entre pilares, maior a carga de vento para uma série de elementos. Pense sempre adiante como projetista. Aqui outras fotinhas mostrando as colunas soldadas, vigas soldadas do elemento principal do galpão. Note aqui a terça deitada, a terça de fechamento lateral é sempre deitada. Nossa direção do vento dimensiona a terça direitinho. Eu vou mostrar isso na nossa aula de galpão, que eu estou fazendo com vocês. E nessa direção vertical, eu dimensiono a terça lateral apenas para flecha, eu verifico apenas a flecha. Nessa outra direção de vento, verifico a carga de vento. E nessa outra direção vertical, entre um apoio e outro, eu verifico apenas a flecha. Note aqui apenas ponto de contenção para a terça lateral. Lá em cima nós temos, como mostrei na aula anterior, várias contenções, uma terça sim, uma terça não, uma terça sim, uma terça não. A cada duas terças, o colega colocou um travamento lateral,
na sua viga, de modo a reduzir o comprimento do LB, como eu mostrei lá na aula anterior de viga soldada. Aqui apenas os contenções. Essa barrinha, eu trouxe esse círculozinho vermelho para não me esquecer, já ia me esquecendo. Essa barrinha, esse elementozinho, eu costumo colocar em meus projetos para poder conter a terça nessa direção. Porque nessa direção eu não tenho nada para conter. Eu teria a terça apoiada, a terça lateral apoiada nesse pilar e no outro pilar. Ela estaria sozinha. Então, caso eu precise conter a terça, eu procuro colocar um perfilzinho em vertical, como mostrado aqui, ou dois, ou três, entre um pilar e outro, eu disponho desses perfis verticais para travar as terças nessa outra direção. A nossa próxima aula do galpão será de terça de cobertura e, por conseguinte, irei entrar em pilares, mas eu vou trazer a aula também de terças de fechamento lateral depois dos pilares, fazer uma aula de terças, uma aula de terças de fechamento lateral. Mas na aula seguinte, de terça de cobertura, eu já vou falar sobre isso. Como conter, no caso, terça de cobertura nessa direção vertical, que é a direção mais difícil, porque você não tem elementos, para contribuir para travar a terça nessa direção. Aqui você tem barrinhas, mas nas terças de cobertura você não tem outro elemento acima dela. Então o que você utiliza são esses aqui, essas barrinhas de travamento inclinadas, como mostrado aqui. Tudo que você tem para travar a terça de cobertura, essa direção vertical, são essas barrinhas. Eu vou trazer isso na nossa aula de cobertura, de terça de cobertura, que é a próxima aula do nosso galpão. E mais uma vez aqui, um destaque, muito cuidado com essa região de encontro de viga e pilar, regiões pequenas de pórticos, tanto de concreto armado, em edifícios com vãos muito grandes, concreto armado, com galpões, estrutura metálica. Muito cuidado com essa quina, aqui você tem esforço cortante, um defletor muito elevado para efeito de ligação e efeito de dimensionamento dos elementos. Note que está um pouco escuro, mas você vê um enrijecedor, no caso, enrijecendo essa região de mudança, de transição de dimensão do pilar, que ele vem com uma dimensão variável e aqui ele continua com uma dimensão uniforme. Então o pilar ele tem uma modificaçãozinha de altura, ele vem variável e que ele continua com uma altura uniforme. Então sempre que tiver uma mudança de altura no perfil, coloque um enrijecedor. Aqui são duas chapas de ligação natural para poder unir o pilar, que vem transportado pelo caminhão, e vai ser, no caso, montado, com uma viga que vai ser erigida, levantada, içada no local e vai ser conectado ao pilar. Então é comum ter duas chapas de ligação na união do coluna com a viga soldada. Tem muito cuidado com essa região, ela vai ter muito defletor, dependendo de como vai ter muito defletor, sim, nessa região de coluna e viga. E ele é elevado, porque você vai ter no caso, uma região de engaste, uma região de união engastada, no caso, sempre engastada, no caso de pórtico. Aqui mostrando aspectos em que você tem como controlar. Isso é do engenheiro da engenheiro. Você pode controlar isso sim. Você fica em dúvida entre ter um pilar de segundo gênero, uma base, uma fundação de segundo gênero, em que você tem restrições apenas para esforços verticais e horizontais, mas não ao tombamento, ou de se projetar uma base engastada, em que você vai ter restrição, um apoio terceiro gênero, vai ter restrição de esforços verticais, deslocamentos horizontais, deslocamentos verticais e tombamento. Eu prefiro trabalhar com bases engastadas, mas há os engenheiros que preferem trabalhar com bases, no caso, fixas, ou de segundo gênero, também conforme a nossa nomenclatura lá de isostática, mecânica vetorial. Então, se você tem a base engastada, você vai ter um defletorzinho aqui nessa região da fundação. Se você tem a base de segundo gênero, você não vai ter muito defletor, vai ser zero. Então você precisa trabalhar com tirantes para poder garantir que o seu galpão não vai tombar. Essa é a diferença básica na fundação. No caso da região de encontro de viga com a coluna, como mostrei na foto anterior, aqui não tem, perdão, sempre vai ter muito defletor nessa região, ele é acentuado, então tenha muito cuidado, independente de base, de fundação de segundo gênero ou de terceiro gênero, essa região de encontro de pórtico é sempre acentuada. Então, se eu tenho uma chapa de ligação, como mostrado na foto anterior, para unir a viga com a coluna, o defletor aqui ele é elevado. Então, tenha muito cuidado com essa região de encontro de pórtico, tanto para concreto armado, tanto para metálica. Nesse apoio de segundo gênero, é muito comum você prover um atirantamento para poder resistir ao deslocamento horizontal, reduzir
o deslocamento horizontal. Vou mostrar isso aqui com mais detalhes ao longo dessa aula, uns exemplinhos, apenas para ter uma noção de valores. Aqui, como você vai saber se é uma base engaixada ou fixa? Apenas eu mostrando. Você chegou num galpão para fazer um laudo, e você está em dúvida, poxa, será que a base é engastada? É de segundo gênero? É fixa? Nesse caso, note que você tem um pilar chegando na fundação, aquele pilar de seção variável chegando na fundação, com duas barras de transpasse na fundação, para executar a fixação do pilar na fundação, um grautzinho, enfim. Note que os parafusos, as barras de, barras de transpasse, perdão, barra de pré-concretagem, não de transpasse, barra de pré-concretagem da fundação, note que elas estão um pouco espaçadas, estão assim bem tímidas, dentro da região limite da base do pilar, do perfil, da altura do perfil, não estão tão afastadas entre si. Porque, de fato, isso aqui, de cara, você já nota que é um apoio de segundo gênero. Ele não tem como resistir um tombamento. Pelo contrário, você teria que colocar elas mais afastadas. Como mostrado na foto à direita, você tem aqui barras de pré-concretagem, muito bem afastadas numa direção e bem afastadas na outra direção. Que você está combatendo um tombamento. Que você tem uma base engastada. Na foto à esquerda, não. Você tem um apoio de segundo gênero, uma base fixa. Não é demérito nenhum. Você pode usar um ou outro. Você controla o seu projeto. E a estrutura metálica, assim como o concreto armado, são muito obedientes, assim como a madeira, são todos muito obedientes. Então, a estrutura vai se comportar conforme a sua ideia, a sua concepção estrutural. Só que você vai seguir caminhos diferentes. Em base engastada, você não necessariamente precisa de travamento em X. Numa base de segundo gênero, sim, você vai precisar de travamentos, no caso, entre, um, entre uma coluna e outra. Não nessa direção que eu estou mostrando aqui do pórtico, talvez sim, em um momento, talvez em outro, mas ao longo da menor inércia entre os pilares, sim, você vai precisar de travamentos em X entre uma coluna e outra ao longo do galpão. Ou em certos momentos entre uma coluna e outra, você pode pular alguns vãos sem travamento, em outros você coloca. Eu costumo colocar próximo dos apoios, próximo dos primeiros pilares, no primeiro terço e no terço médio do galpão, no centro do galpão. Não precisa colocar necessariamente entre todos os pilares esse travamento em X. Você vai verificando conforme o deslocamento horizontal está sendo mais atenuado ou não, até chegar no limite máximo estabelecido pela norma, e você vai utilizando mais travamento em X ou menos travamento em X. De tal sorte que você atinja um deslocamento horizontal que seja menor do que o máximo, no caso, estabelecido pela norma. Base de colunas com apoio de segundo gênero mais uma vez. Aqui é um pilar menorzinho, perfil CS. Aqui é um perfil VS. Note que você tem aqui uma largura, no caso, igual à altura, praticamente. Aqui você tem uma altura muito maior do que a largura. São dois perfis VS, perfis soldados, perdão, mas uma é coluna soldada, o outro é uma viga soldada. Você tem essas características de perfis soldados, no caso, de ajudar muito na colocação de cabos elétricos, é bem útil. Você trabalhar com equipe de elétrica, equipe de hidráulica, tubulações. Você tem um bom armáriozinho aqui, chamar assim, para você dispor, para poder receber esses conduítes e tubulações de modo geral, de outras disciplinas. Note que as barras de pré-concretagem, mais uma vez, são bem contidas, bem tímidas, só restringidas nessa região de pouco espaço entre os flanges do pilar. Então, assim, fatalmente, aqui é um apoio de segundo gênero, à direita, e à esquerda também é um apoio de segundo gênero, um apoio fixo. Ele não está resistindo ao tombamento. Você precisa ter travamentos laterais, travamentos em X, por exemplo, ou com vigas, entre uma coluna e outra. Nesse outro slide, eu destaco apenas a camada de grout. Note que é um apoio de segundo gênero, um pilar de segundo gênero, como já destacamos anteriormente, por ter um confinamento muito tímido das barras de pré-concretagem entre o flange da coluna, entre os flanges superior e inferior da coluna. Aqui uma outra fotinha mais clara, até um pouco escura, apenas para mostrar. Eu não deixaria esse exacerbado, no caso, essa exacerbada folga de barras de transpasse. Eu sempre procuro deixar uma folguinha no máximo de 1 centímetro de barra de transpasse, além daqui do necessário da última porca. Assim fica um pouco antiestético. Mas o ponto em questão aqui é o grout, está certinho. Sempre procure manter uma camada de grout entre a chapa de base, o fundo da chapa de base da coluna e o piso acabado, no caso do galpão, para que caso tenha eventuais, e terão
eventuais lavagens de óleo, de químicas, água e tudo mais, esse líquido não entra em contato com a chapa de base da coluna. Lembre-se, para cessar a corrosão, você precisa eliminar o veículo. No caso, o veículo seria o líquido, a água, a química aqui se transitando. Então, você protege, a chapa de base da coluna. E, por conseguinte, protege a coluna. Aqui à direita, eu não recomendo que você faça isso, de engastar diretamente a coluna, diretamente no piso. Não recomendo, porque você, em caso de lavagem, você vai ter a corrosão direta aqui em contato com a alma e o flange da coluna. Então, como é que você repara isso aqui? É complicado. Que você pode substituir a chapa, pode reparar a chapa de base, reforçar, enfim, ter outros métodos para reforço no caso de corrosão acentuada. Aqui não. Aqui você tem que recortar, abrir a fundação, substituir, soldar de novo, é complicado. A camada de grau de 5 centímetros, antigamente cheguei a utilizar no primeiro bico, primeiro projetinho ainda 3 centímetros, não é bom, fica ruim de nivelar a chapa. O grande propósito da camada de grau também é nivelar, no caso, a chapa de base, nivelar a coluna no prumo direitinho. Então 5 centímetros é o ideal. 3 centímetros o pessoal de obra costuma chiar, nunca mais utilizei, foi só no início, primeiro, segundo ano de recém-formado, e depois sempre foi 4 a 5. 5 centímetros é o ideal, 2 polegadas, como eles falam aqui no Canadá. E uma outra coisa, eh, parece bobinho, mas não é. Você tende a perder tempo quando você começa a projetar, que é de achar essa distância entre o flange da coluna, entre a coluna, o término da coluna e a parede na arquitetura. A coluna pode ficar, no caso, dentro da parede, travando a parede, porque a parede muito comprida não é bom. Você tem que ter um travamento na parede, a cada tantos metros, botar uma coluna, para ver uma coluna. Você pode ter a coluna também rente com a parede, colada na parede. O que eu costumo fazer é manter uma distânciazinha, coisa de 1 centímetro, ou mesmo a distância do grout. Se o grout está aqui a 45 graus, tem 5 centímetros de altura, você teria 5 centímetros. Ah, é muita coisa, realmente, concordo. Então você pode reduzir aqui um pouquinho de 2 centímetros. Colocar uma folguinha aqui, mínima que seja, entre a coluna e a parede. Seria o outro aspecto. Então, assim, pense bem como você vai projetar a sua coluna em relação à parede, com relação ao projeto. Porque caso você fique modificando durante o projeto, ah, não gostei, prefiro botar rente, ah, prefiro botar um pouquinho mais distante, para permitir que uma mão com um pincel venha aqui e faça uma eventual manutenção, pintura. Só tem uma mão passando por aqui, você teria que ter 10 centímetros. 10 centímetros é o ideal para passar uma mão. Isso é dado de projetista. No caso que talvez tenha uma sombra, talvez tenha um espaçamento aqui de 1 centímetro, no máximo 2, ou coisa que o valha, bem pouquinho. Então aqui, pense muito bem nesse espaçamento, porque você não pode modificar depois. Uma vez fixada a coluna na sua planta baixa no AutoCAD, se você ficar modificando esse valor, você vai alterar o comprimento da coluna. Você fica tendo retrabalho no projeto. Então esse é um aspecto muito chatinho ao iniciar o projeto, de você pensar sobre a distância entre a coluna e a parede, para que você comece já redondinho do, do zero em seu projeto. Apenas uma ressalva, uma atenção. Aqui é uma coluna mostrando, no caso, o travamento lateral na barra. No caso, seria um tirante de barra de aço maciça. Tem cerca de 7 oitavos, 22 milímetros, aproximadamente, essa barra maciça. Note que a barra maciça é lisa, com extremidades rosqueadas. Aqui a barra de pré-concretagem, com uma porca sextavada apenas, uma porca sextavada, e apenas uma arruela apenas. Não dá para identificar, eu botei a arruela de pressão, mas não consigo identificar, não identifiquei se ela era de pressão ou se era lisa. Eu utilizaria uma arruela lisa, uma arruela de pressão, uma arruela de pressão, depois uma arruela lisa, depois uma porca sextavada, depois uma arruela de pressão e outra porca sextavada. Eu costumo tirar duas porcas sextavadas, principalmente em regiões, não aqui não é o caso, principalmente em regiões abertas, fora do galpão, onde pode ter contato ou pode ter acesso de vandalismo na estrutura. Então, duas porcas sextavadas recomendada. Aprendi assim lá na UERJ com o professor Carlos Henrique Raposo, Tavares Raposo, um excelente projetista de estrutura metálica, calculista de estrutura metálica, e ele sempre nos recomendava utilizar duas porcas tavadas para regiões de vandalismo. Mas o galpão, de modo geral, já trabalho logo com duas porcas tavadas. E colocaria a arruela de pressão, depois uma arruela lisa, e depois uma outra arruela de pressão entre as duas porcas tavadas. A folguinha está muito boa, cerca de 1 centímetro. Note a diferença entre a folga da barra de pré-concretagem aqui com relação àquela outra foto que eu mostrei a barra de pré-concretagem terminando muito depois. É mais estético, deixar assim do que como estava anteriormente. Pois, segundo gênero, é nítido e notório
E aqui, mais uma vez, uma outra fotinha mostrando a barra de transpasse de uma face e como é que ela está na outra face do pilar. Apenas para aguçar a sua criatividade quanto projetista, você pode fazer esse tipo de travamento. Eu não gosto porque eu não gosto de travar nada na alma. A alma é uma região. É um esforço pequeno, mas eu não gosto de travar nada diretamente na alma. Eu criaria algum suporte, alguma chapa a mais, algum reforço a mais. Eu conceberia alguma coisa diferente. Ou criaria aqui um registrador, no caso, entre um flange e outro, colocaria uma chapa para poder receber. Enfim, bolaria alguma coisa diferente. Do contrário, eu não nunca utilizo a alma diretamente para receber esforço diretamente na alma. Não gosto disso. Eu posso criar algum corrugamento, um esforço maior, alguma deformaçãozinha, por mínima que seja na alma do perfil. Aqui mostra mais outras fotinhas mostrando se naquela hora o projetista ele travava o tirante pela alma, aqui na outra direção da coluna, você vai ter os tirantes, no caso, nascendo no flange da coluna. Então, aqui ele criou uma chapa, uma outra chapa para o tirante, que vai junto com o tirante. Aqui nós temos aqui a barra maciça, uma parte, no caso, da barra, ela é rosqueada, e assim por diante. Apenas para aguçar sua criatividade enquanto projetista. Aqui uma outra fotinha mostrando um outro aspecto do esticador, a barra maciça. Então ele criou a parte de rosqueada apenas na extremidade. Por quê? A parte maciça, a diferença entre a parte maciça e a parte rosqueada, que a parte rosqueada naturalmente vai ter menos aço. Você vai ter mais vazios, menos seção transversal. A área de seção transversal da parte rosqueada é um pouquinho menor do que a parte maciça. A parte maciça está inteira. Então utiliza a parte maciça para combater o esforço de tração. E quando precisar fazer um eventual rosqueamento, ligação como essa, aí você coloca no projetinho 10 centímetros de parte rosqueada, por exemplo, para poder garantir o livre e tranquilo, no caso, conexão, no caso da barra. Não precisa ter ela rosqueada ao longo de toda a barra para você não. Você poder extrair o máximo de resistência da barra maciça, manter ela toda lisa. E rosqueie apenas nas extremidades. Aqui agora mostrando aqui a alma, perfil viga soldada, o flange, apenas caracterizando. Em laudos você sempre identifica, eu sei e você sabe que isso aqui é uma alma, eu sei e você sabe que isso aqui é um flange ou uma aba, mas sempre indique os nomes dos elementos em seus laudos técnicos, porque o cliente ele vai ler o laudo técnico e ele não sabe. Note que essa coluna é um perfil VS, note que ela está colada na parede. Esse é o aspecto de projeto. Como você projetar aqui vai repercutir em toda comprimento de viga, entre colunas e assim por diante, como eu falei anteriormente. Então tenha só cuidado como você vai projetar a coluna rente com a parede, distante um pouquinho para garantir uma manutenção. Enfim, converse com o arquiteto direitinho na hora de projetar a sua coluna. Aqui mostrando, note como é que a viga é, no caso, a coluna em perfil de viga CS, viga soldada, viga VS, ela tem a alma chegando diretamente com o flange. A solda está no outro lado. Aqui desse lado não teve nem solda praticamente. Então aqui você deve ter a solda, no caso de bisel ou de penetração, vindo do outro lado e terminando nessa outra face. Ela não pode ficar sem solda, naturalmente. Mas note que você não tem o raio de concordância, como você encontra no perfil, no caso W, da Açominas, por exemplo. Então, que não é um perfil putrudado e com extrusão, é um perfil soldado, não vai ser um perfil W. Então, chegou no galpão, você não conseguiu resgatar o projeto original. Poxa, é um perfil W ou um perfil VS? Você vai ver que não tem raio de concordância. Então, é um perfil soldado. Eu posso partir do dimensionamento para verificar esse galpão, ele é um perfil soldado. Ah, qual tipo de aço que eu utilizo se fosse um galpão sem projeto? Uso aço NM36, que é o aço utilizado para perfis soldados. Aqui perfil W, mostrando a diferença do perfil soldado para o perfil, no caso, perfil W. Note aqui um abaulamento, um raio, no caso, o raio de concordância, no caso, entre o flange e a alma. Tudo é extrudado, putrudado, feito na máquina, na própria fábrica. Então, note a união entre a coluna, no caso, perdão, entre a coluna, entre a aba ou flange e a alma do perfil, no caso, W, utilizado para a coluna. É um perfil W, eu utilizaria um perfil HP, como eu já falei várias vezes, mas se ele passa no cálculo, não vou recriminar o trabalho do colega. Aqui está o perfil, no caso, o rádio de concordância mais uma vez, mostrando. Então, se chegou num galpão para fazer um laudo, não tem projeto. Você notou que tem raio de concordância. Passe o dedo.
Tire foto, tire sempre 2, 3 fotos, uma pode falhar. Passe o dedo, note um abaulamento, note que é uniforme, não tem uma variação de solda. Opa, é um perfil, no caso W. E agora a resistência, eu não tenho o projeto dessa coluna, não consigo resgatar o projeto, o cliente não tem mais o projeto estrutural. Como é que eu faço? O cliente quer a modificação no galpão, ele me chamou, estou fazendo laudo, como é que eu faço? Olha, em último caso, é, pega esse perfil W e considere um aço ASTM 36, não tem problema. Tiver certeza que é um aço Minas, verificou as dimensões, ele bate com o perfil da aço Minas, mas sim, pode usar um aço ASTM A572 grau 50. No caso de um laudo, em último caso, se precisar, use o A36 e durma tranquilo. Eu sempre procuro ser conservador. Ser conservador como calculista, desde também que não traga também tantos estragos financeiros para o cliente. Até certo ponto, ser conservador é importante em nossa área. Aqui, perfis CS, todos os perfis CS, colunas soldadas. Note que esse, esse flange, em relação a. Não dá para ver, está em perspectiva, mas dá para notar, no caso, que o flange está muito mais largo, tem uma dimensão muito maior do que a altura. Então, é um perfil. Eu chamaria um perfil PS, esse aqui, que ele tem um flange muito maior do que a altura. A altura foi um pouco achatada, um pouco em 3D, mal dá para notar, mas na eventual tiragem da foto, eu notei isso, eu verifiquei isso, que é bem fácil de notar que o flange está muito maior do que a altura. Então, é um perfil PS. Ele pegou um perfil, no caso do coluna soldada, reduziu um pouco a altura por alguma necessidade do projeto e criou um perfil PS. É uma coluna soldada, mas seria um perfil PS por ter um achatamento, uma altura um pouco. Você não tem perfil assim no dia a dia, com flange muito maior do que a altura. Você não vai encontrar. Apenas seja um perfil modificado, customizado. Aqui é uma coluna soldada, mais uma vez, no chão, coloque uma camada de grout. Aqui é legal que eu trouxe detalhes apenas de anéis, para fixar instalações elétricas na parte da alma e na parte do flange. Troque ideias com seus colegas de elétrica, de instalações de modo geral. Note aqui uma câmera, extintores de incêndio, suportes, enfim. Tudo isso a coluna ela também serve de apoio para a concepção de instalações elétricas de modo geral. São apenas fotinhas mostrando ideias que você pode ajudar no seu colega numa reunião de projeto. Aqui, estruturas de incêndio localizados dentro do pilar, as instalações elétricas passando pelo flange, outrora no flange, outrora passando pela alma do perfil. Aqui fica mais, aqui seria a alma do perfil ou flange. Parece ser alma. Dentro da alma ela fica um pouquinho mais condicionada, um pouquinho mais abrigada, como no caso o extintor de incêndio. Por fora, pelo flange, fica um pouquinho mais exposta. Tenha muito cuidado apenas com passagem de empilhadeiras. Então, nesse caso, eu não faria assim. Tem passagem de empilhadeiras aqui, pode abalroar e criar um curto, alguma coisa do tipo na instalação elétrica. Eu colocaria abrigado pela parte, no caso interna, nós teria o flange para proteger as instalações elétricas. Ou criaria uma chapa ou alguma coisa, botaria fueiro, onde tivesse essa ligação elétrica. Passou, colocaria postezinhos, pilarezinhos de seção circular, preenchidos com concreto ou não, para funcionar como fueiro, para evitar que a empilhadeira ela bata, tenha abalroamento, abalroe, no caso diretamente, sobre a instalação elétrica. Então, crie modos de proteger a instalação elétrica, pois se uma empilhadeira passa e causa um dano, o dano pode ser pior. Aqui é uma última fotinha da nossa apresentação, apenas mostrando que essa coluna parece um perfil fechado. Nós temos aqui uma viga uma coluna CS, seção variável, uma viguinha, um perfil W, no caso unindo, no caso, esse perfil a outro perfil da coluna, unindo as duas colunas, vários perfis Wzinhos de boa rigidez. E aqui não é um perfil seção retangular, não é. Note que ele continua aqui. É um perfil, no caso, seria uma coluna soldada, e você tem um revestimento com chapa metálica. Então aqui essa foto, o propósito dessa foto é mostrar apenas uma questão estética, que você pode trocar essa ideia também com o arquiteto ou arquiteta e trazer um pouco mais de alegria, um pouco mais de, de cores ou acabamento numa coluna, uma eventual posição do galpão em que você precisa trazer alguma coisa diferente. Você pode propor para o arquiteto, poxa, por que não revestir ele com chapa até certa altura? Lá vai ter o forro, não vai nem não dá para ver se é um perfil
no caso CS ou VS, você vai ver apenas achar, no caso, revestimento em forma retangular, pode pintar. Então, são ideias que você pode tirar da sua cartola e ajudar o seu colega de arquitetura. E como posicionar o perfil H de colunas em planta? Bem, aqui nessas aulinhas, não vou trazer necessariamente o cálculo, vou trazer o cálculo mais elaborado daqui a pouco, quando chegarmos na parte de colunas, no nosso playlist de galpão. Mas aqui só mostrando como é que eu dimensiono o pórtico usando o F2. Você tem aqui o pórtico, tem uma coluna, no caso, perfil metálico, e aqui tem a treliça. Eu desenho a treliça, eu coloco nós em todas as regiões de encontro de banzos com diagonais e montantes, direitinho. Aqui a coluna, eu atribuo características, propriedades geométricas nessa coluna, colocando a coluna com a maior inércia voltada uma coluna para outra coluna. Quando você tem apenas uma coluna contribuindo com a outra coluna, quer dizer, no caso, duas colunas contribuindo uma com a outra, eu coloco a maior inércia de uma voltada para a maior inércia da outra. Pois nesse caso eu não tenho várias colunas. Numa região do galpão, numa seção do galpão, eu vou ter apenas uma coluna contribuindo com a outra. Então, nesse caso, eu vou ter maior inércia, eu coloco aqui maior altura, no caso, a largura, o TW e o TF do meu perfil, e o F2 já calcula a inércia direitinho. Então, isso aqui seria a coluna em pé. Eu estou considerando a coluna em pé, atribuindo características de uma coluna, no caso, tida como em pé, para essa linha que está representando a minha coluna. E a carga de vento lateral, note que tem uma variaçãozinha, eu calculo a carga de vento a cada 5 metros. Se eu botar esse ponto, mas esqueça, isso aqui vamos ver direitinho com mais cuidado na aula do galpão que eu estou fazendo com vocês. Eu vou fazer a coluna, a carga de vento lateral direitinho. Serão as próximas aulas por virem ainda. Mas isso aqui só mostrando o aspecto de quebrar a cada 5 metros, eu calculo a carga de vento. E na outra direção, eu disse que você tem várias colunas, uma contribuindo com as outras, umas com as outras, tem mais colunas contribuindo. Eu coloco a menor inércia de uma voltada para a menor inércia da outra. No F2, você pode girar o perfil L, alguns perfis. Não me recordo do perfil I. Eu sempre calculei assim, desde aluno, mas eu não sei se tem o comando rotacionar. Atribuir características da coluna, no caso, em pé, como fiz no slide anterior, e rotacionar ela aqui para indicar que isso aqui é a região de menor momento de inércia. Como é que eu faço na região do menor momento de inércia no F2? Eu desenho uma linha representando a coluna, e no perfil, eu modifico para a direção Y do pilar, eu coloco um perfil, seção genérica, coloco a altura, que não vai mudar, a inércia, eu calculo a inércia, no caso, em relação, ou digito a inércia em torno do eixo Y, que é a menor inércia do perfil, coloco aqui a dimensão da largura e o centroide da largura. Muito cuidado para não confundir a altura, porque ele está rotacionado o perfil nessa região. Então, no F2, eu atribuo um perfil genérico, quando eu vou atribuir características geométricas em relação à menor inércia do perfil. É assim que eu faço. Numa direção onde eu tenho pilar com maior inércia, e nessa situação, quando eu tenho pilares, no caso, contribuindo a menor inércia com a menor inércia dos outros pilares. Então, teve vários pilares numa direção, coloque eles com menor inércia voltados um para o outro. Na outra direção do galpão, tem dois pilares apenas, você coloca a maior inércia de um voltado para a maior inércia do outro. É só isso. Apenas já avançando, já adiantando como é que eu vou fazer no nosso projetinho do galpão, na playlistzinha. Por outro lado, você pode criar uma viga intermediária ao longo, no caso, ao longo do galpão. Você pode quebrar, no caso, na metade do vão, colocar uma viga intermediária. Isso aqui ajuda a beça. Já que você tem menor inércia, no caso, contribuindo entre um pilar e outro, você pode colocar uma viga intermediária para ajudar a conter esse deslocamento horizontal. Então, é um artifício que você pode utilizar também. E também o cliente pode querer botar alvenaria nesse primeiro vão, ou alvenaria no segundo vão. Então, para alvenaria, eu recomendo alturas no máximo, ideal, acho que a cada 2 metros ou 3 metros. Mas, assim, para uns 4 metros de alguma coisa. Não vou fazer uma alvenaria com 8 metros, vai ficar muito instável. Eu preciso fazer amarrações na alvenaria. A cada 2 metros, 3 metros, eu colocaria uma viga, caso viesse a ter alvenarias. No máximo 4, 5 metros. Mas precisa ter essa amarração para alvenaria, caso o cliente venha a ter necessidade de projetar alvenaria no galpão. A alvenaria ela ajuda, quando é bloco de concreto, ela ajuda na contenção lateral, mas eu não conto com ela. Ajuda e sim, na prática ajuda a conter o deslocamento horizontal, mas eu não conto com ela no dimensionamento pelo F2.
apenas crio uma viga intermediária e não conto com alvenaria. Aqui só destacando uma vigazinha intermediária, que também é uma outra ferramenta que você dispõe para salvar o seu galpão nessa direção de menores inércias, os pilares voltados com menores inércias um para os outros, ajudar ele a passar no deslocamento horizontal. Aqui só mostrando agora, comparando. Você vai ter naquela região do galpão, com esforço de vento, um pilar com maior inércia voltado para outro pilar com maior inércia também. Bases engastadas, você vai ter um deslocamento de, no caso, 23 milímetros, ou 2,3 centímetros, calculado pelo FTU. O maior deslocamento horizontal ocorre no topo, com 2,32 centímetros, por exemplo. Aqui, só comparando, você vai ter na outra direção, com sem viga intermediária e com viga intermediária, esses valores. Vai ter 2,8 centímetros, e aqui tem uma redução abrupta, praticamente pela metade, de 1,45. Então, se na outra direção você tem menores inércias de um pilar voltado para a menor inércia do outro pilar, você vai ter um deslocamento de 2,8 centímetros sem contenção intermediária, só com uma contenção no topo, e os pilares com menor inércia, voltados um para o outro, é 2,8. Se você cria uma contenção lateral intermediária, só isso, você já reduziu praticamente pela metade o seu deslocamento horizontal. Então, são artifícios que você tem para você trabalhar. Eu procuro trabalhar sempre com engastamento, mas independente de estar engastado ou não, numa hora eu vou trabalhar com menor inércia, noutra hora com maior inércia. Então, muito cuidado quando atribuir a maior inércia, por exemplo, no FTU ou outro software, numa direção, para não trocar as bolas. E a menor inércia. Aqui estou representando apenas, a gente vê apenas uma linha, mas na hora de trazer as propriedades, aqui no caso eu trago propriedade, momento de inércia em torno do eixo Y. E no outro, caso do slide anterior, momento de inércia em torno do eixo X. Eu tenho apenas duas colunas, uma de frente para a outra. Eu vou trazer isso com mais cuidado no cálculo, não se preocupe com isso agora, na nossa playlist do Galpão. Aqui no caso, é, o mesmo caso no caso de um pórtico engastado, eu apenas criei um atirantamento. É engastado, mas eu criei um atirantamento. Defituo, desenho duas linhas, atribuo a característica no caso de uma barra maciça, simulando aqui, simulando o caso dessa foto, uma coisa bem similar. Então você tem um atirantamento bem longo, e você tem aqui, no caso, as bases engastadas. Então, nesse caso, só pelo fato de eu ter um atirantamento a mais, eu consigo reduzir, no caso de 2,8 centímetros, se não falha a memória, a gente estava com esse valor, 2,80 e poucos centímetros, reduzir para 0,48 centímetros, ou 4,8 milímetros, eu reduzi, só pelo fato de colocar um atirantamento, uma barra maciça, de 7 oitavos, por exemplo, na FITU, eu já reduzi drasticamente, de 2,8 para 4,8 praticamente. Então, o atirantamento ele é muito enérgico, é muito eficiente e ajuda sim a reduzir o deslocamento horizontal. Se ele reduzir o deslocamento horizontal com a barra maciça, você consegue reduzir, às vezes, perdão, a dimensão do perfil. Você traz economia. O atirantamento, além de ele ajudar a combater o deslocamento horizontal, reduzir para isso ficar abaixo do limite máximo permitido por norma, você também acaba, por conseguinte, é, tendo a oportunidade de reduzir o perfil do galpão. Então, nesse caso, são perfis com bases fixas, nessa foto, e nessa direção, no caso, note que não tem o X entre todos os pilares. Aqui nos pilares vizinhos não tem um X. Então, você vai ter um X, trabalhando em X. Pode colocar entre pilares sim, entre pilares não. Entre pilares sim, uma parte não. Pode ir pulando, mas fato é, eu sempre procuro atirantar no terço médio do galpão, no centro do galpão, e nas extremidades, nos primeiros vãos do galpão. Eu vou trazer uma aula só sobre atirantamento, de cobertura, de pilares, bem simples como essa, aqui na playlist de ferramentas úteis, sem cálculo, uma abordagem bem simples. Eu vou trazer regrinhas para efetuar travamentos laterais entre pilares e vigas. E aqui, por outro lado, você também pode, além daquela viga intermediária que a gente criou, você pode criar outros atirantamentos. Então, olha a super segurança que você está trazendo, nesse caso de ter pilares com menor inércia, perdão, voltado para a menor inércia do outro pilar. Você está tendo os pilares com menor inércia, dispostos ao longo do comprimento desse galpão, aí com a ajuda, o benefício de uma viga intermediária e mais travamentos, no caso, em X.
Então, nesse caso, você reduz de já não lembro quanto estava esse valor, intermédio, acho que era 1,45 centímetros com a viga intermediária. E com a viga intermediária e o X, com esse X numa região sim, uma região não, região sim, eu já reduzi de 1,45 centímetros para 3 milímetros, praticamente. De 1,45 centímetros para 0,3 centímetros. Então, assim, ajuda muito. O que eu recomendo é que quanto menor o comprimento do atirantamento, mais enérgico fica. Você pode fazer essa simulação com atirantamentos mais compridos e menos compridos e fazer a comparação entre eles. Quanto menor o comprimento a vencer dos tirantes, mais efetivo é o travamento. Então, no caso de ter um galpão com bases fixas, como mostrei na foto, não engaçado como mostrado aqui, ter bases fixas, eu colocaria um travamento desse, no caso, em X, ou com viga intermediária e o X, se fosse necessário. Vai ser necessário, sim, se fosse base fixa, colocaria viga intermediária, travamentos em X, numa hora sim, numa hora não, numa hora sim, numa hora não, e ver se vai passar ou não deslocamento horizontal, considerando bases fixas. Então, a vantagem da base fixa com vários atirantamentos é que você economiza no pilar, mas você tem que ter os tirantes. A base engastada, às vezes ele passa sozinho, só com a viga intermediária, não precisa ter atirantamento. Então essa é a diferença principal entre você conceber base engastada e base fixa. Na base engastada, nem sempre você precisa de tirante. Na base fixa, sim, você tem que colocar tirante. Muito cuidado com essas informações que eu passei para você aqui agora, e tudo depende de você. Você que vai propor no projeto a base fixa ou engastada, e a estrutura vai obedecer. Então, muito obrigado por me prestigiar em mais essa aula. Agradeço de coração. Eh, procurei trazer trouxe a aula de coluna em perfil HP, e nessa aula de coluna soldada procurei trazer tudo aquilo que eu acabei me esquecendo de trazer no perfil HP, e mais algumas outras coisinhas, que são peculiares ao perfil CS, a coluna soldada. Então, eu acho que consegui fechar o circuito de características, prós e contras, tudo que eu consegui me lembrar de minha carreira profissional com relação a colunas. Encontrei outras fotos no meio do caminho, no dia a dia, acabei tendo a oportunidade e valeu a pena ter trazido aqui. Mais uma vez, desculpa pela delonga da aula, é um momento que eu tenho de participar, de conversar com você, caro ouvinte, mas eu consegui trazer tudo. Então, assim, meu propósito maior é trazer para você todas as informações, para te proteger em seu projeto, para que você não recaia em erros, armadilhas. Isso é muito ruim, é muito frustrante e é temeroso. Se cometer um erro estrutural é muito temeroso, não desejo isso a ninguém. Então, pega essa aula, anota as informações importantes, os prós e contras, faz um checklist dos seus projetos com base nas informações passadas aqui, e seus laudos, futuros laudos. Você vai ter muitos laudos, vai ter uma vida brilhante, sim. E pega essas informações que estão aqui para te proteger em seus laudos. Eu não tive nada disso em minha carreira. Eu fui procurando isso tudo, fuçando, sempre sozinho. Mais de 90% das vezes eu estava sempre sozinho. Então procure ter essa aula como um suporte, um trampolim para você já partir de um ponto muito mais futuro, um ponto muito mais sólido e confiante do que eu tive no início de minha carreira. E aqui deixo os meus dois livros lançados pela editora Oficina de Textos, à esquerda, os livros de estruturas metálicas, onde trago toda a minha obra, vários projetos, estruturas metálicas, várias ligações. Chapa de ligação entre vigas é o meu forte, adoro essa ligação entre viga a viga, para evitar solda de campo. Tipo de solda, ligações soldadas, como dimensionar solda, como compatibilizar o metal da solda com metal base, é, tudo de estrutura metálica. Tudo que você precisa, que eu precisei enquanto aluno e não tinha, eu trago nesse livro História Metálica para você. E pavimento de concreto, eu comecei sozinho na Petrobras com 27 anos, caiu no meu colo um pavimento de concreto para dimensionar. Não sabia bolufas, nada de pavimentos. Fucei sozinho, estudei, encontrei vários métodos, outras formulações de métodos internacionais, outras equações. E a conclusão que eu tive é que não tem um único método, existem vários métodos e você precisa ter um bom senso como engenheira, para poder discernir o melhor método entre um e outro para aquela situação. Você menciona por todos os métodos que eu trago no livro, desde os primeiros criados lá atrás até os últimos, os mais modernos. E trago também toda a tecnologia do concreto, aprendida com grandes tecnologistas do nosso país. Trago também todo
o aparato de tensões não aplicadas no solo, no subsolo maciço do solo e muito mais, para que você fique completo, tanto no tocante à obra, quanto no tocante ao projeto, para dimensionar pavimentos para portos, áreas portuárias, áreas industriais e áreas de rodovias, avenidas e ruas, que também eu trago 7 projetos nesse livro, sendo alguns também voltados a ruas e avenidas projetadas em pavimentos de concreto. Desde para passagem de caminhões e carros, vans, ônibus, até caminhões, empilhadeiras e guindastes de elevadíssima capacidade de carga. Então aqui deixo minha gratidão e deixo esses livros à sua disposição. Muito obrigado.